Existe basicamente dois tipos de tempo livre. Tem uma pergunta muito clássica que é: você produz mais quando você tem muito tempo livre ou você produz mais quando você não tem tempo livre nenhum, você está hiper ocupado? Algumas pessoas, principalmente aquelas que trabalham muito e que têm muitas atividades da vida pessoal e da profissional, tem que cuidar dos filhos, levar filho na escola, cuidar da casa, ainda tem um emprego. Essas pessoas vão dizer que o sonho seria ter mais tempo livre. Já aquelas pessoas que têm muito tempo livre, que estão desempregados ou que estão estudando para um concurso, alguma coisa do tipo, vão dizer que tempo livre demais é ruim, porque a tendência a procrastinar, deixar tudo para a última hora. Então, nesse vídeo eu quero discutir com você o que é que a gente pode fazer com um tempo livre, quando é que o tempo livre ele é prejudicial, quando é que ele é benéfico. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson. Essa lei diz que nós tendemos a ocupar todo o tempo que nós temos para resolver o que precisa ser feito. Por conta dessa lei que existe aquele famoso deixar para a última hora. Você tem uma prova que é daqui a um mês, 2 meses, você vai deixar para a última semana para estudar ou até mesmo para a véspera. Ou mesmo uma atividade, um relatório para entregar. A gente tende a procrastinar para fazer quando entra no desespero, quando não tem mais jeito. E esse tempo todo que você procrastina acaba sendo um tempo livre, não 100% livre, porque o peso na consciência ali lembra que não é um tempo livre, porque esse é um tempo chamado tempo roubado. Existe o tempo roubado e o tempo conquistado. Tempo livre roubado, tempo livre conquistado. Então, esse primeiro tempo livre que eu estou falando aqui é um tempo livre roubado. E você roubou ele de quem? Você roubou ele dos seus sonhos. Você roubou ele dos seus objetivos. Você roubou ele das pessoas que você ama, das pessoas que precisam de você. Do seu marido, da sua esposa, que você vai passar menos tempo feliz ao lado porque você está preocupando e no momento você vai ter que ir lá correr atrás do prejuízo, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus clientes, dos seus pacientes. Você está roubando esse tempo de alguma pessoa. Porque você está usando um tempo no qual você não está feliz, aproveitando simplesmente. Nada de errado em ter tempo para ser feliz, para fazer o que nós gostamos, para aproveitar. Nada de errado nisso. Só que esse tempo roubado é um tempo que tem um peso na consciência embutido que faz com que você não consiga desfrutar verdadeiramente desse tempo. É diferente do tempo conquistado. O que é o tempo livre conquistado? Quando você cumpre com as suas tarefas, com as suas obrigações, com aquilo que está lhe aproximando dos seus sonhos, dos seus objetivos, que você cumpriu aquilo que você tinha que fazer, e aí você se deu de presente como recompensa um tempo livre no qual você pode fazer o que você quiser. Você pode passar tempo sem peso na consciência, em mindfulness, dando atenção para as pessoas que você ama, ou curtindo o seu lazer, lendo algum livro que você curta ler, viajar, assistir um filme, fazer o que você quiser. O grande problema do tempo roubado é que ele traz um estado de ansiedade crônica e de coisas não resolvidas, não acabadas, que acaba entrando num círculo vicioso que lhe detona completamente. Porque, primeiro, você não está avançando, você não está fazendo o que tem que ser feito para gerar os resultados. E você fica se autopunindo o tempo todo por você não estar fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, realmente, a lei de Parkinson, de fato, ela existe, ela está presente e ela naturalmente tem tendência a ser colocada em prática. Daí entra a conscientização, o trabalho do neocórtex humano, para lutar contra o automatismo que vem do subconsciente natural, que é essa famosa lei de Parkinson, deixar as coisas para a última hora, e com uma força mental trabalhada, com motivação, e isso tudo envolve ter a sua meta bem definida, o seu propósito, ter relevância naquilo que você faz, tá trabalhando bem o seu quinteto fantástico da força mental, tá com a força mental lá em cima, para você poder dizer sim para o seu querer, fazer o que tem que ser feito, e dizer não para o seu desejo, que no caso é a procrastinação, é deixar para a última hora. Portanto, tempo livre, como muitas pessoas dizem, não é prejudicial para a produtividade, desde que você saiba o que é tempo livre, desde que você saiba que você precisa conquistar esse tempo livre e não roubar
esse tempo livre. Quando a gente se mantém ocupado o tempo todo, achando que por estar ocupado você está produzindo, muitas vezes você está ocupado fazendo coisas, mas que não estão contribuindo diretamente nem para a sua evolução profissional, nem para a sua evolução pessoal, nem para a sua felicidade, que não está contribuindo para nada, você está simplesmente ocupado. É verdade que há uma tendência em que aquelas pessoas que vivem com uma agenda muito cheia, pessoas que trabalham, que têm filho para criar e que às vezes está querendo passar num concurso, aquele tempinho que sobra, porque realmente essa pessoa não tem tempo, aquele tempinho que sobra costuma ser melhor aproveitado para estudar do que uma pessoa que tem o dia todo livre e que acaba sendo procrastinando e roubando todo o tempo. O ideal não é nem um ponto nem um outro. O ideal talvez seja um ponto ali no meio, mas o ideal, a perfeição, não existe praticamente. O que existe é a oportunidade que nós temos em nossa vida. Então, se você é uma daquelas pessoas que não tem tempo para nada e que aquele tempinho que você tem, você costuma produzir, faça o melhor que você pode fazer nesse tempo e comece a pensar como a sua vida daqui para frente, na evolução, na passagem de nível, pode ir mudando para você de repente ter mais tempo que você possa conquistar para desfrutar das coisas que são importantes para você. E se você é uma daquelas pessoas, por outro lado, que tem tempo livre demais, comece a pensar, comece a trazer a consciência de que você tem direito ao tempo livre, desde que você conquiste. Então, diariamente estabeleça as suas metas, aquilo que você precisa fazer, não encha de tarefa, porque se você botar um Everest para escalar todos os dias, você não vai se motivar para chegar lá no topo. Então, coisas simples, atitudes importantes, aquele famoso lei de Pareto, os 20% que vão gerar 80% dos resultados. Faça as coisas que você precisa fazer naquele dia, não precisa ser... a gente às vezes se cobra demais, eu tenho 12 horas que eu passo acordado no dia, aliás, um pouco mais, eu passo acordado aí 14, 16 horas no dia, então eu tenho que trabalhar 14 horas, 12 horas, não tem nada a ver. Você pode produzir o seu resultado em um tempo menor estando produtivo e deixar o seu tempo livre para você cuidar das outras coisas que são importantes. Para você dormir bem, a gente precisa de tempo para dormir, a gente acaba jogando fora esse tempo para ver as pessoas que você ama, para conversar com essas pessoas, para dar atenção verdadeira, para se desenvolver espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, lendo, passeando, viajando, fazendo aquilo que você gosta, o seu hobby, e poder curtir essas atividades com a mente livre daquele peso na consciência que vem quando o tempo é roubado. Portanto, existem dois tipos de tempo. Existe o tempo roubado, que vem da procrastinação, e existe o tempo livre conquistado, que é aquele que você se dá como recompensa e você se permite fazer o que você ama fazer sem peso na consciência, por você já ter realizado anteriormente as tarefas importantes daquele dia que lhe aproximaram um pouco mais dos seus sonhos.